Muito bem, estamos na lição número 7 do livro de Eclesiastes. Espero que você tenha já ouvido a lição anterior para poder dar prosseguimento ao seu estudo no livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 4, versículo 7 em diante. Vamos ler o texto? Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda, mas se alguém está sozinho e cai em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar? Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. O moço pobre, mas sábio, vale mais do que o rei velho e sem juízo que não aceita conselhos. Um homem pode muito bem sair da cadeia e se tornar o rei do seu país, mesmo tendo nascido pobre. Eu pensei em todas as pessoas que vivem neste mundo e imaginei que existe entre elas, em algum lugar, um moço que tomará o lugar do rei. O número de pessoas que um rei governa é muito grande. No entanto, quando deixa de ser rei, ninguém é agradecido pelo que ele fez. É tudo ilusão, isso é tudo correr atrás do vento. Se você acompanhou a leitura de forma cuidadosa do texto, você percebeu que o texto naturalmente divide-se em duas partes, no capítulo 7 a 16. A primeira parte está do capítulo 4, versículo 7 a 12, e depois do 13 ao 16. Os versículos 7 a 12 têm um só tema, que é a valorização dos relacionamentos. Ou seja, você deve valorizar os seus relacionamentos. Ele diz no versículo 7 que descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. Aí o versículo 8 ele diz assim: é o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. A pergunta basicamente é: o que realmente vale a pena na vida? Como é que alguém pode ter sucesso? E Salomão já responde rapidamente. O sucesso da vida, uma vida bem-sucedida, precisa de relacionamentos, precisa ter gente. Não há na Bíblia nenhum ensino para que a pessoa esteja ou viva só, de forma solitária. Na verdade, o primeiro combate de Deus está contra a solidão. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Não foi o propósito de Deus criar o homem para que o homem vivesse uma vida solitária, vivesse uma vida só. Não é esse o propósito de Deus. O pensamento do homem, especialmente do homem do século XXI, tem sido de viver sozinho, às vezes viver sem família, viver longe de alguém próximo. E Salomão é enfático em dizer que ele viu na vida que tem uma coisa que não vale a pena. Versículo 7. É o homem viver sozinho. Então a Bíblia diz assim: você não deve viver sozinho. Você precisa ter amigos. Você precisa se casar. Você precisa ter filhos. Você talvez não é casado, mas precisa estar com seus irmãos, com os seus pais, com os seus amigos. E ele diz que relacionamentos é uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. Deus criou a cada um de nós para desenvolvermos uma vida relacional. Esse é o interesse de Deus. E o ápice, vamos dizer assim,
da vida relacional é realmente o casamento. Desenvolver a vida com uma pessoa, ter filhos. Então, viver só é a chamada, basicamente, do século XXI. Nós estamos aí lidando com a questão da tecnologia, que, quando bem utilizada, é uma grande bênção, é um grande instrumento de Deus. Mas nós não podemos viver sem conversar com pessoas, sem estar com pessoas, sem até ser machucado por pessoas para desenvolver até o hábito de perdoar, a sabedoria de conviver com pessoas. Então, o Salomão deixa bem claro que viver sozinho não vale a pena. Não vale a pena. Ele pergunta, ele continua dizendo que muita da parte dessa solidão, ela é centrada no trabalho. Ele diz assim, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. É claro que se uma pessoa trabalhar com afinco, com dedicação, sendo simples na sua forma de viver, guardando os recursos que tem, com certeza essa pessoa ficará muito bem na vida. Isso é uma grande verdade. Mas a pergunta que Salomão nos faz refletir, no versículo 8, é o seguinte: uma pessoa não tem relacionamentos e trabalha muito, ele pergunta, para que é que ele trabalha tanto? Deixando de aproveitar as coisas boas da vida. E as coisas boas da vida, elas precisam ser desfrutadas. E elas, para serem desfrutadas, precisam de dinheiro, precisa pagar por elas. Para que ela seja bem desfrutada, ela precisa estar com gente. Então, Salomão vai fechando a sua argumentação dizendo que não dá para vivermos a vida sozinho. Não dá para viver trabalhando como se o trabalho fosse um fim último. Não. A vida é assim, precisamos desfrutá-la bem. Precisamos comer bem. Precisamos passear. Precisamos fazer com que o dinheiro seja gasto. Claro que a Bíblia é contra o gasto excessivo, a ficar preso a débitos. A Bíblia é contra isso, é muito bem claro no livro de Provérbios. Mas o dinheiro foi feito para gastar. E gastar com pessoas, com os familiares, com os amigos, estar junto das pessoas, desenvolver um relacionamento onde as pessoas vão desfrutar dos recursos e da bênção que o trabalho produz, que o trabalho proporciona. Então, ele diz assim, para que é que eu trabalho tanto deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Você tem que aproveitar as coisas boas da vida. Eu tenho que aproveitar as coisas boas da vida. A vida não tem só tragédias, não. Eu estava fazendo um levantamento esses dias das melhores praias, que é uma coisa que muita gente gosta para ir de férias, do Brasil. Existem 5 ou 6 boas praias, mas na verdade já estar na praia é uma coisa boa. Viajar é uma coisa boa, não é? Então nós temos que aproveitar as coisas boas da vida, porque a vida aqui é passageira, trabalhamos para isso, desenvolvemos a vida para trabalho, para desenvolver, para gastar na vida e, acima de tudo, estar com pessoas. Então, é muito bom que você, ao ouvir esse conteúdo, saia daqui, se disponha a ter um relacionamento melhor com seus pais, com os seus irmãos, com seus filhos, com os seus parentes próximos, com amigos, fazer novas amizades. Larga de ser carrancudo e carrancuda lá no seu serviço. Desenvolva melhor os seus relacionamentos. Esteja pronto para saber quem precisa de uma ajuda, mesmo que você não conheça, e o faça. Gente é importante, Deus nos criou para Ele e para pessoas. E quando Deus quer falar conosco, Ele usa pessoas. Então, trabalhar sem aproveitar a vida é a conclusão do versículo 8. Ele diz, isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. Triste maneira de viver. É qual? É viver isolado, sem gente. Triste maneira de viver. Trabalhar demais e não desfrutar com pessoas dos recursos que Deus dá. Por isso, voltando ao versículo 7, ele diz, uma coisa que não vale a pena. Não se relacionar com pessoas, não desenvolver a vida com pessoas, perder a oportunidade
de estar próximo dos amigos, de desenvolver um relacionamento com as pessoas queridas. Isso é o que diz o versículo 7 e 8. Deixe-me terminar dizendo que a solidão é uma ocupação inútil na vida, ok? Como também a gente ficar brigando por coisas que não levam a lugar nenhum. Essas reclamações de pessoas e da vida só faz a vida ficar dura e difícil. Deixa-me contar uma ilustração. Recentemente eu estava numa conferência, ouvindo uma conferência, e o pregador disse o seguinte, que em 1965 ele conheceu uma senhora, e a senhora perguntou, onde é que o senhor está morando? Ele disse, eu estou morando na rua tal. Aí disse, o meu irmão mora também naquela rua. Aí e o senhor mora em que número? Eu moro no número 39. Aí o pregador perguntou, e o seu irmão, aonde que ele mora? Ela disse, eu não sei onde que ele mora, sei que mora naquela rua. Ele disse, como é que assim você não sabe onde que ele mora? Ele disse, em 1945 nós tivemos uma briga, no final da guerra, ó. Tivemos uma briga, uma discussão, e fazem 20 anos que nós não conversamos. Aí o pregador perguntou assim, sim, e qual foi a razão pelas quais vocês brigaram? Ou pela qual vocês brigaram? Ela disse assim, eu não me lembro mais. 20 anos sem falar com o irmão sobre uma briga que nem se lembrava mais. Aí a vida fica dura, fica difícil, ok? Não tenha medo de se humilhar, pedir perdão se você errou. Também não resista ao perdão que lhe é solicitado. Nós precisamos viver com gente, estar com gente, porque senão a vida fica realmente dura. Ele continua dizendo, é melhor haver dois do que um, versículo 9, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Ele diz, se uma delas cai, versículo 10, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho, cai e fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Bem, ele disse assim, é melhor haver dois do que um. Bom, de onde que ele tira essa ideia? Ele tira essa ideia de Gênesis, capítulo 2, que Deus disse que não é bom que o homem esteja só. E ele fez a esposa. Então, nós fomos chamados para estar com pessoas. E o número mínimo de pessoas para se relacionar é pelo menos mais um. Ou seja, 2 pessoas. Você tem alguém, pelo menos uma pessoa, no seu relacionamento? Uma pessoa que você diz assim, não, esse aqui é meu amigo, essa aqui é minha amiga. Você tem? Se você tem, você está de parabéns. Porque a sua vida não é ruim. Versículo 8 e 9 nós lemos e explicamos. Se você tem uma pessoa com você, o versículo 9 diz que você pode ganhar muito por isso. Trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Então, a Bíblia diz que a sociedade é uma coisa boa. A sociedade é uma coisa boa. Nós não podemos dizer que todas as pessoas do planeta são pessoas ignorantes. Todas as pessoas são pessoas egoístas. Não. Há pessoas que sabem trabalhar juntas. Há pessoas que sabem desenvolver projetos juntos. E esse é um princípio muito importante. O que ele coloca aqui é o seguinte, sem um amigo na vida, as realizações da vida são vãs, ok? São vãs. É melhor serem 2 do que 1. Então, Salomão está pensando aqui nesse mundo onde a vida é difícil, e ele desenvolve aqui a ideia de 2 pessoas. 2 pessoas que começam a viver verdades, viver princípios, viver trabalhando. 2 pessoas que decidiram não ser solitárias, que faz do trabalho juntos um sucesso e encontra
o melhor da vida juntos. Então, tem uma boa recompensa que é o trabalho, ou seja, a parceria. Então, duas pessoas podem produzir muito mais. E é verdade, a tônica da matemática, a soma será maior do que as partes. Então, a pergunta para você, você tem um amigo? Você está trabalhando junto com uma outra pessoa num projeto? Você está dando do seu melhor? E ele então começa a explicar os objetivos, os propósitos, os resultados, vamos assim dizer, daqueles que se juntam. O primeiro é ajuda mútua, versículo 10. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Então, o primeiro conceito aqui é que a pessoa vai cair. Todo mundo vai cair, todo mundo vai ter um problema de saúde, vai ter um problema financeiro, vai ter um desgaste na família. Então essa ideia de viver junto com pessoas, de estar com pessoas, mostra que o plano de Deus é que nesse mundo, debaixo do sol, onde há pecado, nós vamos sofrer reveses, lutas, e vamos precisar de alguém para nos levantar. Talvez hoje você precisa de alguém que te levante. Mas se você não tiver caído, você precisa estar levantando uma pessoa. Você precisa estar ajudando uma pessoa. Agora, ele faz a conclusão lógica do versículo 10. Se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Então, um minutinho. Se nesse mundo de pecado nós vamos ter reveses, dores, e por vezes podemos estar prostrados no chão da vida, o conceito bíblico é claro. Se você insiste na solidão, que é uma insensatez, quando a dificuldade vier sobre a sua vida, você vai colher o que você está investindo. Enquanto você está achando que a solidão é um caminho maravilhoso, não tem que dar justificativa da minha vida para ninguém, a solidão também é um veneno. Porque na hora que você precisar, e vai precisar, você também vai engolir o investimento venenoso que você fez. A solidão é um investimento venenoso, porque numa hora vai cair contra a pessoa. A outra questão é uma questão de cuidado pessoal. No versículo 11, se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Salomão está olhando para o rígido inverno no Oriente Médio, ali na Palestina. E claro que o corpo já tem um calor natural. O que esse texto não está dizendo? É importante, porque alguém inadvertidamente pode usar esse texto para dizer, não, eu tenho uma vida homossexual, porque o texto está dizendo que se faz frio, dois podem dormir juntos. Ele só se esquece que o texto está dizendo que dois podem dormir juntos para se esquentar. Ou seja, o problema é o frio. O problema não são os interesses e desejos sexuais. O texto não está falando sobre sexualidade. O texto está falando sobre um problema real. Ele dá um exemplo real. O frio. Qual é o melhor aquecedor para o corpo? Um outro corpo. Agora, ele não está falando aqui de vida sexual. Ele está dizendo de esquentar o corpo. Quando o corpo está debaixo de um frio rígido. Não é esse frio, talvez o frio que o maior pico, vamos dizer, de frio no nosso país, aqui no Brasil, seja o sul e o extremo sul do Brasil, mas em outros lugares nem frio se faz. Então aí a gente olha dizendo que o frio é um exemplo do versículo 10 de uma má situação. Okay? É o frio. Quando o frio chega, uma pessoa pode ser
esquentada pela outra. Claro que nós podemos, sem dúvida nenhuma, usar esse texto para os casais, os casados, sem dúvida nenhuma. Porque dormir juntos para uma vida sexual que não seja os casais casados sob a bênção de Deus é pecado. Está na Bíblia, no livro de Levítico 19, 18 ou 28. Então, o fato de viver com pessoas é extremamente importante. Versículo 12 diz: 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Então, ele mostra o benefício de estar com outra pessoa. Qual é o benefício? O benefício, claro, é a segurança. Há uma segurança quando 2 pessoas estão juntas, ou um grupo de pessoas estão juntas, quando os relacionamentos se desenvolvem de forma sólida. Há uma segurança porque uma pessoa pode ajudar a resistir num ataque. E claro que Salomão está olhando aqui do ponto de vista de um ataque militar. 2 soldados numa guerra que são amigos, um pode resistir o outro. Mas pensa num mundo como o nosso, em que os ataques não são de ordens militares. Os nossos ataques são verbais, são judiciais, são, às vezes, para destruir a moral de uma outra pessoa. Pense na bênção em estar com seu coração pesado, sendo acusado, atacado por pessoas e ter um amigo, amigos, para você compartilhar sua dor, para você chorar. Esse texto é maravilhoso porque explica como é o plano de Deus para transformar a vida das pessoas. O plano de Deus para curar a vida das pessoas num mundo caído é o quê? É o relacionamento. É estar com gente, é estar com pessoas, é procurar amigos. Alguns de nós somos tão preocupados com coisas, com bens, que nós não queremos nos relacionar achando, talvez até por experiência, porque alguém abusou da amizade, achando que se eu me relacionar com alguém eu vou ter algo a perder. Ao invés de dizer, não, estou aqui, eu vou viver a vida com pessoas. Se pessoas precisarem de mim, eu vou ajudar. Se as pessoas também tiverem seus problemas e dificuldades, eu vou estar ali, ajudando a resistir com essa pessoa. E se eu for abusado também por pessoas, de forma alguma eu vou perder a minha visão de que estar com pessoas é importante, porque Deus nos criou para pessoas. Aí ele diz no versículo 12, uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Ele está falando de 2 pessoas e ele dá um exemplo de 3 cordões. O lógico do texto era colocar aqui 2 cordões. 2 cordões já é difícil de arrebentar, né? 3. O que nos dá a ideia do texto é que, como relacionamentos é algo criado por Deus, nós temos que lembrar claramente que a terceira corda dessa história relacional é o próprio Deus. O próprio Deus é que entra nessa história, na história de 2, 3, 4, 5 pessoas, quando essas pessoas estão juntas. Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei com eles. E é interessante que o texto do capítulo 18 de Mateus, capítulo 16, ele cita a disciplina. E quando 2 ou 3 pessoas se juntam para tratar um assunto que envolve a disciplina de pessoas, estando na presença de Deus, Deus está ali, naquele local. É bonito lembrar que Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É bonito lembrar que quando Deus quis nos trazer ao relacionamento com Ele, Ele nos enviou Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus quer um relacionamento com as pessoas, e para que Deus e as pessoas pudessem voltar a um relacionamento espiritual, Jesus
se tornou e fez o link dessa história. Então, a vida precisa de 3 cordões. Alguém disse assim, pastor, meu relacionamento com as pessoas são muito complicadas. Eu tenho que perguntar, fazer uma pergunta simples. Existe um relacionamento? Deus está nesse relacionamento? Nesse relacionamento, Deus é convocado para estar? A mesma coisa em casamentos. Perguntamos a mesma coisa. Meu casamento é difícil. Eu faço a seguinte pergunta. Qual foi a última vez que você colocou Deus nesse casamento? Que você pediu para que Deus estivesse ali? Meus filhos, muito difíceis, muito difíceis. Eu pergunto, qual foi a última vez que você e o seu cônjuge orou pelos seus filhos, ou vocês estão orando juntos como família? Qual foi a última vez que a corda com Deus foi feita, foi montada, foi organizada? Ah, meu relacionamento com a igreja está difícil. Eu pergunto, você está indo só para assistir culto? Ou você está servindo, faz parte de um pequeno grupo? Você tem que ir além. Você tem que especificamente determinar para você que você vai se relacionar com pessoas. Ok? Claro que não é com qualquer pessoa, são pessoas que temem a Deus, que têm valores como o seu. Porque em Salmo capítulo 1, ele diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, há pessoas que você não pode conviver porque elas vão prejudicar a sua vida. O texto está dizendo de pessoas que vêm para somar a sua vida. Pessoas que vêm para fortalecer a sua vida. E essas pessoas precisam andar com Deus, ter um relacionamento com Deus. Quero terminar o estudo, no próximo eu vou continuar no versículo 7, versículo 13, perdão, a 16, dizendo o seguinte: é claro que você talvez tenha dificuldade de lidar com pessoas, por decepções, por problemas, talvez porque não tenha sido ensinado. Mas eu quero dizer que estar com pessoas é um projeto de Deus. A primeira coisa que você precisava fazer é voltar-se para Deus, ter um relacionamento com Deus primeiro. Esse relacionamento com Deus é só através de Jesus. Você precisa chegar até Deus, pedir que Ele perdoe os seus pecados, suas rebeldias contra Ele. Você precisa receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você precisa ser batizado para ser discípulo de Jesus. Estar numa igreja onde você vai desenvolver amizades, relacionamentos. Numa igreja que te ensina a palavra de Deus, que aponta os caminhos para você andar conforme Deus quer. Ok? Também, talvez você tenha ofendido pessoas, machucado pessoas que te amam. Vai lá, peça perdão a elas, diga que você errou, seja seu pai, sua mãe, seus irmãos, seja lá quem for. Vá zerar sua vida relacional. Enquanto a vida relacional não é zerada, você vive no amargor. Talvez pessoas também lhe fizeram mal. Você está esperando que essas pessoas cheguem aí para te pedir perdão. Às vezes não vai acontecer. Então, eu oriento você a perdoá-las. Ok? Perdoá-las. Também oriento você a ser prudente nos seus relacionamentos. Há relacionamentos que são doentios. Você tem que dar um basta. Você tem que dizer não. Não vou me relacionar. Ou vou me relacionar com sabedoria. Mas nem tudo nesse mundo relacional é espinho. Há gente boa, há gente joia, há gente certa, há gente que você pode fazer amizade, que você vai crescer. Eu oriento que você faça isso, porque relacionamento com pessoas é um princípio divino. Quem se relaciona com pessoas, tendo Deus nesse relacionamento, vai viver a vida com muita alegria. Nos vemos no próximo estudo. Deus o abençoe.